Juliana. Opa, entrou a gravação agora. Obrigada, Juliana. Obrigada, Fred. Obrigada, Neto. Vamos começar então com uma pergunta para o doutor Frederico, para o Fred. O que seria burnout, Fred? E como a gente consegue identificar e diferenciar a síndrome do burnout de outras patologias relacionadas à saúde mental? E também como identificar essa patologia em mim e naqueles ao meu redor? Como é que você ajudaria essas mais de 40 pessoas que estão aqui com a gente a se auto-identificar e identificar alguém que esteja passando por isso? É uma síndrome bastante complexa, né? A gente vai discutir um pouquinho aí ao longo desses próximos 90 minutos, mas a expressão, acho que é importante a gente começar por definir essa expressão melhor, né? Burnout, ela é uma metáfora em si, né? E se a gente tentar traduzi-la ao pé da letra, né, trazer essa expressão do inglês para a nossa língua, ela se assemelharia, não tem um significado específico, mas ela se assemelharia a um indivíduo chamuscado, aquele que se consome na própria chama, ou mesmo que se explode em chamas, dada a dificuldade do indivíduo em lidar com determinada situação. Anos depois, ela foi sendo mais relatada e estudada melhor, né? E foi aí mais nos últimos anos relacionadas ao trabalho, né? Imagine um exemplo simples, né? Algo simples no nosso cotidiano, como acender um fósforo, por exemplo. Durante esse ato de acender um fósforo, é preciso a gente ter fricção, atrito. Nesse caso, a natureza é física. Mas se a gente levar para o âmbito psicológico, né, atrito e sentimentos relaciona a doenças psicológicas ou até mesmo psiquiátricas, né? Alguns sintomas como desânimo, depreciação com relação ao próprio trabalho, um sentimento de desvalia relacionado ao trabalho, né? Pode levar o indivíduo, de certa maneira, a essa, vamos digamos assim, combustão, né? Que é mais ou menos a que se refere essa metáfora. A síndrome do burnout em si, ou também muito estudada como síndrome do esgotamento profissional, ela foi descrita lá na década de 70, exatamente na década de 70, lá para os anos de 1974, por um psicólogo alemão chamado Herbert Friedberger. Esse psicólogo alemão, ele foi naturalizado americano, e ele também sofria muito, né? Ele sofreu na época, mas não entendia, né, sintomas relacionados a essa síndrome, né, durante principalmente a sua atuação nas free clinics, que ele chamava. Ele e outros profissionais de saúde ali atendendo aos profissionais e no seu dia a dia experimentaram, né, esse processo de jornadas de trabalho tensas, muito, muito trabalho, e começaram a ter alguns sintomas que, a partir de 74, foram mais estudados e mais bem relatados. A princípio, mais voltados na população, né, dos profissionais de saúde, que é onde a síndrome foi mais descrita e estudada. Ela, por si só, ela se define por um estado de exaustão física e emocional, né? E se desenvolve a partir da tentativa do indivíduo de suprir todas as exigências relacionadas ao seu trabalho, nas quais as suas performances de desempenho profissional estão relacionadas muito com a avaliação de outras pessoas. Hoje, no nosso dia a dia, que nós fazemos no meio corporativo, está sob constante avaliação. Então, a forma como esse indivíduo lida com isso, com esse tipo de estado, também pode ser um fator determinante para o desencadeamento dessa síndrome. Síndrome, por si só, é um conjunto de sinais e sintomas clínicos. E não é só uma coisa que determina o burnout, é um apanhado de sinais e sintomas, que a gente vai definir mais para frente como relacionados inicialmente a questões do trabalho. Muitos, muitos médicos, profissionais, todo mundo pode facilmente confundi-la com qualquer outra doença psicológica ou psiquiátrica, até como depressão, por exemplo, timidez,
cinismo, às vezes, apatia, bipolaridade, é muito comumente usado. Transtorno de ansiedade generalizado também pode ser muito confundido. Mas pelo burnout estar muito relacionado ao trabalho, ela se difere das demais exatamente por isso. Esses trabalhadores, no dia a dia, né, de sua jornada, eles podem ser identificados até como, ou pelos colegas, ou até pela clientela, né, do nosso meio, muitas vezes como maus profissionais, frios, alheios, indiferentes perante qualquer doença, a sua ou a do próximo, né, ou até mesmo questões pessoais, de sofrimento. Mas mesmo assim, aqueles que já têm os transtornos mentais de base, né, digamos que a pessoa já tem um transtorno mental de base, como, por exemplo, o mais conhecido, depressão, ela não está impedida de desenvolver o burnout. Né? E em conjunto, né? Depressão mais um burnout, por exemplo. Por isso, o seu diagnóstico, né, a identificação dessa patologia é muitas vezes um desafio para o médico examinador. Esse diagnóstico preciso. Também a gente vai falar mais para frente. É importante sabermos diferenciar alguns sintomas, que não são doenças, mas e também que se relacionam à síndrome do esgotamento profissional, que é o burnout. Por exemplo, a estafa ou cansaço. Né? São relacionados ao âmbito do trabalho, sim, mas também ao âmbito pessoal, muitas vezes. Né? A gente pode chegar em casa, a gente pode, depois de um dia longo de trabalho, chegar cansado ou fadigado mentalmente, sim. Né? Quando isso passa a ser doença, né? No burnout, síndrome do esgotamento profissional, isso passa a ser doença quando esse estado de exaustão mental ele é insidioso, crônico, constante e está ali relacionado às questões do ambiente do trabalho, não às questões externas a ele. Né? Um ponto importante, né? Isso é um ponto importante a se comentar, né? É que ele se desenvolve no trabalho e pode repercutir fora do trabalho. Então, a gente pode ter a síndrome do burnout, os sintomas todos relacionados a essa comorbidade e levar para fora do nosso ambiente de trabalho. Mas o contrário, não. O contrário não existe. O contrário, aí seriam outras hipóteses, outros diagnósticos, né? outras questões. Muitas vezes até nem, nem se relacionariam a síndrome em si, né? Exatamente por essa questão do quadro ser insidioso, constante, crônico. Né? Para finalizar essa parte, eu até gostaria de deixar uma sugestão num livro de uma filosofia tolteca, do Dom Miguel Ruiz, que chama Os Quatro Compromissos. Esse livro ele traz, acho que, 4 pontos interessantes para a gente abordar no dia a dia, seja profissional, seja pessoal. Né? O que fala sobre esse livro, do Dom Miguel Ruiz? Chamou Os Quatro Compromissos. O primeiro deles, é importante a gente ter no nosso, principalmente no meio empresarial, seja na nossa família, né? Nossos filhos, nossos pais, nossos entes queridos, qualquer pessoa, né? A gente praticar isso no dia a dia. O primeiro deles fale impecavelmente, ou tente falar o mais próximo disso. Né? Fale claramente, impecavelmente. Nunca tire conclusões precipitadas antes da hora. Nunca leve nenhum tipo de assunto para o lado pessoal. E, independente de qualquer coisa, dê o seu melhor sempre. Eu acho que essa é uma sugestão interessante para a gente levar para a vida, né? Em se tratando de qualquer coisa, não só ao tema de hoje. Eu passo a palavra para a Adriana. Obrigada, Continuar. Fred. Muito, De muito nada. obrigada. E que dicas importantes já desde cara, né? Na primeira fala, 4 dicas aí super importantes que acho que ajudam muito
as pessoas a se aprumarem e entenderem um pouco, né? Uma autorreflexão super importante. Muito obrigada, Fred. Muito obrigada, que legal. E aí eu queria, Neto, para você, né, que é uma pessoa que percebeu que estava passando por uma situação semelhante, né? Como é que você percebeu isso? Como é que você decidiu levantar a mão e pedir ajuda, né? Porque não é simples, né, Neto? Não é fácil. Como é que você teve essa força para fazer isso e como foi essa situação para você? Olha, Adriana, primeira coisa, eu preciso fazer um disclaimer, que eu acho que é a primeira vez que eu falo sobre isso para tanta gente. Acho que no detalhe, assim, desde do meu terapeuta, eu acho que foi a primeira vez que eu falo, assim, abertamente. Então, ah, eu passei, obviamente, não vou mencionar o nome, ano nem nada, mas eu passei por um período bem complexo, antes de vir para a MetLife, que me marcou muito, né? E eu precisei ali, naquele momento, de alguém me puxar e me falar que me alertar do momento que eu estava passando, né? Um dia, meu terapeuta me perguntou exemplos de coisas que eu vivenciei naquele período e, por incrível que pareça, eu me lembrava de pouquíssimas coisas, o que, segundo ele mesmo, poderia até ser um meio de autodefesa, né? Porque é mais fácil você bloquear uma memória do que você conseguir ter aquela memória, reviver aquela memória. Eu lembro de algumas situações, né? Mas eu lembro muito mais, eu acho que é mais fácil eu lembrar de como eu me sentia ali naquele momento. Eu me sentia, naquele momento, muito ansioso, eu me sentia mal, me sentia doente, desanimado, exausto. Foi um ciclo vicioso que, como o Frederico estava falando, não foi uma coisa de um dia, de uma semana. Então, foi um período de alguns meses, né? Mas eu vou contar para vocês o gatilho que me fez perceber que eu estava passando por uma situação que não era saudável para mim, né? Eu trabalhava, enfim, tinha uma outra pessoa que trabalhava comigo, de frente para mim, eu reportava para a mesma gerência, para a mesma pessoa. E um dia, do dia seguinte, assim, de manhã, eu estava trabalhando de 7 da manhã, 9 horas da noite, aquela coisa maluca. E um dia de manhã, uma pessoa do comercial que não tinha nada a ver com a conversa me chamou para conversar e veio me perguntar se estava tudo bem. E eu falei, tá tudo bem, não entendi por que você está perguntando. E essa pessoa falou que no dia anterior ele tinha ido ao departamento para conversar com a pessoa que era minha par, e essa pessoa que era minha par começou a chorar. E começou a chorar e disse para ele que não aguentava ver mais a situação pela qual eu estava passando. Então, foi uma situação que eu não consegui naquele momento identificar, que eu precisei de alguém me falar que eu estava passando por uma situação que não estava me fazendo bem de maneira nenhuma. Então, foi um momento, foi um período que eu senti assim minha confiança muito, muito minada, assim, em razão de uma gestão que naquele momento realmente contribuiu muito para isso. Eu sabia que quando eu entrei, que era uma pessoa mais dura, dava para perceber, mas que eu fui descobrindo depois, por exemplo, que pessoas que saíram da empresa antes de mim saíram, enfim, pela mesma razão, chegaram à empresa, ao departamento de RH da empresa para falar, para denunciar e nada tinha sido feito. A resposta que tinham era: ela é complicada mesmo, essa pessoa é complicada mesmo. Então, eu senti muito na pele ali uma coisa de um sentimento de impotência mesmo. Assim. Eu sentia que eu estava passando por um ciclo que eu não conseguia parar para respirar e entender como sair ali de alguma maneira. O sentimento de impotência é muito ruim, é muito ruim. Se não conseguir colocar limite e colocar o pé no chão para tomar alguma atitude, tomar alguma decisão. E foi a partir desse momento que essa pessoa me chamou um dia para me falar que eu decidi sair da empresa e realmente, se as pessoas que estão de fora estão vendo isso, então acho que eu preciso então tomar algumas atitudes e proativamente
levantar a cabeça e seguir em frente de alguma maneira. Foi bem assim, sabe? Não é fácil, digo que não é fácil o momento. Obrigada, Neto, e muito obrigada e parabéns pela coragem, né, de compartilhar, porque a gente sabe que não é fácil, não é simples falar disso, né, tão claro e é importante, porque humaniza, né, humaniza e torna mais fácil para outras pessoas que com certeza estão te ouvindo e ajudando nessa reflexão, né, do que a gente precisa fazer e como a gente precisa definitivamente se empoderar, né, e sentir que precisa fazer alguma coisa e não deixar a coisa explodir. Fred, queria voltar com você e te perguntar um pouco sobre a questão desse tipo de doença, né? Não havia antes diagnóstico para esse tipo como doença ocupacional relacionada ao ritmo de trabalho e à sobrecarga anteriormente? Por que isso começou a acontecer e de onde saiu essa necessidade, então? Adriana, antes de responder a tua pergunta, eu gostaria de parabenizar o José Neto. Realmente tem que ter uma coragem muito grande de expor, né, uma coisa tão íntima, né? Então, parabéns, algo exemplar. E essas questões, antes de responder a pergunta, Adriana, realmente essas questões aí são importantes porque é importante também ter a abertura para se falar. Isso é importante que a empresa dê, né? Que todos nós estejamos abertos e atentos ao nosso redor, às pessoas ao nosso redor, para identificar, né, esses sinais e a partir daí agir de boa fé, em prol, né, de ajudar essas pessoas a ter aí um melhor cuidado possível, né? É exatamente essa questão, humanizar, é fundamental. Partindo para a resposta da pergunta, sim, existiam, viu? Existiam né, diagnósticos para essa doença, inclusive o Bianchi, né, estudioso, publicou em 2015 um estudo já questionando isso, né? Seria tempo já, naquela época, considerar o burnout como uma doença, uma doença distinta, uma comorbidade, né, melhor dizendo, distinta. Bianchi já trazia essa questão lá em 2015. A OMS, né, a Organização Mundial de Saúde, o DSM-5, né, então, é como se fosse um departamento de saúde mental europeu, eles colocaram esse diagnóstico, né, do burnout, oficializaram ele a partir de janeiro deste ano. Então, a partir de janeiro deste ano, o burnout entra na classificação do CID, né, o CID-11, até um código para ele, que é o Z73. Se for pesquisar esse CID no Google, por exemplo, ou até mesmo no livro, do CID 10 ou 11, ele está descrito lá como esgotamento. Mas é muito importante a gente ter essa atenção que esse esgotamento ele está relacionado ao trabalho. E quais outros, né, diagnósticos existiam, então? Era possível ter burnout antes de existir burnout? Sim. Existiam outros diagnósticos, só que com códigos diferentes. Por exemplo, o Z76.3 e o Z76.3. Esses CIDs, ou códigos, né, internacional de doenças, eles descrevem ritmo de trabalho penoso, por exemplo. O 56.6 ele descreve exatamente assim, o termo técnico dele, né? Outras dificuldades físicas ou mentais relacionadas ao trabalho. Então, realmente existiam outros aí diagnósticos, né? Também de doenças ocupacionais, mesmo antes do burnout. O burnout entra como um outro diagnóstico aí de uma doença, né? Mais relacionado ao esgotamento físico mental relacionado ao trabalho, ao ritmo de trabalho, né? E passa a valer aí a partir de janeiro deste ano. Aí acredito que com isso ao fim dessa parte. Adriana, passo a palavra para você. Obrigada, Fred. E ouvindo você falar, me surgiu uma questão.
Com a vinda da pandemia, isso se tornou mais forte? Teve algum impacto, você acredita? Ou é uma coisa que já vinha sendo discutido e isso, de repente, aflorou? Olha, é algo que já vinha, né, sido discutido, e essa discussão existe já desde 74, né, quando foi ali visto, né, olhado com atenção o desenvolvimento dessa nova comorbidade, né, mas é algo que nós precisamos nos atentar mesmo. E, e Adriana, qual ponto você tinha colocado além desse? Me desculpe, pode te Na interromper? verdade, não, imagina, na verdade, eu queria entender se a pandemia fez com que isso se Ah, tornasse sim, mais. sim, me perdi aqui um pouquinho. Sim, a pandemia, ela trouxe, acho que uma percepção diferente, né, de nós sobre nós mesmos, né, essa introspecção, né. Imagine passar 2 anos num trabalho, um estilo de trabalho totalmente novo, que revolucionou todo mundo, né, o home office revolucionou o mundo, a maneira como a gente pensa. Então, sim, nós passamos a olhar isso de mais de perto, dar mais atenção para esse diagnóstico. Mas é algo que tem sido diagnosticado com mais frequência, né? Teve um aumento, mas não porque ele aumentou, acredito eu. Acredito que existem dados científicos que comprovem, né? Nada disso. Mas acredito, pela minha experiência, que seja uma doença subdiagnosticada antes e que hoje nós estamos tendo essa atenção maior de olhar para ela com carinho, né? Com atenção, com humanidade. E aí dá essa impressão de que realmente aumentou muito, mas ela sempre existiu, né? O trabalho acompanha o homem, o ser humano, a humanidade desde a origem, então sempre esteve conosco. Acho que hoje nós Obrigada. olhamos ela de maneira diferente. Obrigada, Fred. De verdade, acho que a gente passou a ouvir falar mais. E as pessoas, talvez, assim como o Neto comentou, têm mais coragem, as empresas estão mais abertas para escutar, né? Assim, e as pessoas também criaram mais coragem de dizer: para, não dá. Acho que foi um pouco dessa autorreflexão generalizada que aconteceu, que a pandemia contribuiu bastante. Obrigada, viu, Fred? E, doutora Juliana, a gente sabe também que isso tem sido um movimento importante aí nos processos trabalhistas, né? Como é que os advogados têm visto esse movimento todo no mercado de trabalho? Conta um pouco para a gente. Conforme o doutor Frederico estava explicando, pelo fato do burnout ter sido incluído nessa CID-11, né, na Classificação Internacional de Doenças, que passou a valer a partir de janeiro desse ano, então, no mundo jurídico, trouxe bastante polêmica, foi um assunto amplamente divulgado na mídia e também no mundo jurídico, porque trouxe a discussão se isso seria necessariamente uma doença ocupacional ou não, e como que ficaria a questão da produção de prova por parte do empregado ou da pessoa que entra com a ação trabalhista depois que já foi desligada da empresa. Então, do ponto de vista jurídico, só para até corroborando o que o doutor Frederico falou, a doença acho que sempre esteve aí, na verdade agora ela está aumentando o número de processos sobre essa discussão, justamente até eu acho que por conta dessa notícia da CID ter sido revista, da orientação da Organização Mundial da Saúde. Então esse assunto está em voga. De 2014 para cá, até 2021, subiu bastante o número de ações trabalhistas envolvendo essas discussões relacionadas à depressão e burnout. Em 2014, por exemplo, o número de ações distribuídas com esse objeto, com esse assunto, eram 766, e em 2021 foram 4.607 ações,
Isso sem falar nas ações que tratam diretamente como se fosse uma depressão e não citam o tema burnout, que foi o objeto da nossa pesquisa. Então, a gente pode ver que o número de processos aumentou muito, tanto em São Paulo, disparado se comparado com outros estados do Brasil, mas no Rio de Janeiro também, na Bahia, com pedidos de indenização, que se a gente pesquisando aqui uma média de pedidos de indenização que as empresas têm que pagar é bastante alta, é em uma média de 200 a 300 mil reais. Os setores são os mais diversos, tanto o setor de banco, quanto o setor de transporte, de logística, seguros um pouco mais discreto, teleatendimento tem bastante pedido de concessão de benefício previdenciário também com essa discussão. Então, a gente nota que são perfis de profissionais bastante diferentes, mas que todos agora com esse enfoque de burnout e a discussão quanto ao esgotamento profissional e se seria ou não relacionado ao trabalho. Entrando na discussão de um cenário de proposição de uma ação trabalhista, porque nem sempre as empresas estão preparadas para receber essa discussão, seja porque o RH não acolhe, como até o doutor Frederico mencionou, ou porque o jurídico não presta atenção, ou porque os próprios gestores têm dificuldade de identificar os casos de burnout dentro do grupo. Essa é uma gestão bastante difícil de fazer, especialmente num cenário de pandemia / pós-pandemia, que é o que a gente está entrando agora. Então, é uma gestão difícil de fazer. Então, em um cenário em que a ação trabalhista lá é proposta sob essa discussão, há necessidade do empregado comprovar o nexo de causalidade, né? Ele tem que produzir essa prova. Isso é feito através de um laudo médico. Precisa fazer um laudo médico pericial. Como o doutor Frederico falou, é um desafio para o perito, né? Porque há diversos fatores a serem considerados. Nesse sentido, eu até queria ter um pouco a discussão para o doutor Frederico, no sentido de qual o entendimento dele quanto a esse pronunciamento da Organização Mundial de Saúde, se seria o burnout necessariamente uma doença ocupacional ou não, porque logo em seguida eu sei que a Organização Mundial de Saúde reviu algumas manifestações, alguns pronunciamentos e soltou uma nota no sentido de que não seria uma doença ou uma condição de saúde, mas estaria descrita como um fator que influencia o estado de saúde. Então, até queria devolver para o doutor Frederico para ver como que ele entende essa manifestação da Organização Mundial de Saúde, como que isso pode impactar numa perícia médica. A OMS, né, a partir do momento em que considerou, né, houve essa confusão, né, a inicial, né, mas assim é uma doença que eu considero, ao meu ver, né, é a minha experiência aí ao meu redor com outros profissionais de saúde, psiquiatras, e sim, é uma doença relacionada ao ritmo de trabalho penoso, né? Mas em si ela está mais relacionada ao esgotamento mental, físico, emocional, né? E eu acho que isso responde bem a sua pergunta, Juliana. Realmente é uma doença e impacta no meio jurídico, né? Porque nós passamos a ver mais casos, né, de pessoas também se queixando disso por ser algo que está em voga, todo mundo está tendo esse olhar mais criterioso, né? E meio que acaba também as pessoas tendo mais essa informação, buscando mais ajuda, também nesse sentido jurídico, digamos assim. O nexo causal é extremamente importante, né? Porque a gente precisa ter certeza de que começou toda crise, toda síndrome ali ligada ao esgotamento físico, mental do trabalho, laboral. Então, ter esse diagnóstico, né, é muito importante. Adiantando um pouquinho até, existem até ferramentas que ajudam, né, no diagnóstico, né, para poder a gente conseguir ter mais critério, né, ter aí uma maior robustez no diagnóstico. A gente usa uma ferramenta, por exemplo, a Copenhagen Burnout Inventory, que é como se fosse um estudo, né, em que o próprio paciente responde algumas perguntas e tem um score que ajuda e aponta, né, na direção de estar mais relacionado ao trabalho ou não.
Tem outros também, como o OUB, também, e também são ferramentas que auxiliam no diagnóstico, para poder comprovar esse nexo causal. Acredito que eu tenha respondido a sua pergunta, Juliana. Obrigada, Fred. E aí vou fazer uma pergunta tanto para o Fred como para a Juliana. Vocês acreditam, vou passar primeiro para a Juliana, depois para o Fred. Vocês acreditam que esse modelo remoto híbrido tem causado mais questões trabalhistas com relação a isso, para a Juliana e para o Fred? Você acha que o modelo híbrido pode ser mais causador de um estresse maior? Ou a questão das conexões remotas, e existe uma diferença de gerações para isso? Vamos passar primeiro para a Juliana o olhar mais jurídico e depois para o Fred esse olhar mais pessoal, mais médico, vamos dizer, pessoal, médico. Eu acho, Adriana, acho que tem uma dificuldade muito grande, acho que teve até que as pessoas tiveram que fazer uma mudança de mindset para alocar as pessoas trabalhando remotamente, né? E o RH passou a ter que adotar um olhar mais cuidadoso, né, para com os colaboradores das empresas, porque num cenário onde você não está vendo no dia a dia a pessoa, como ela se comporta, porque muitas vezes no cafezinho, né, naquele cafezinho de 5 minutos, as pessoas percebem que aquela pessoa não está como ela era, ou pode até dividir algum problema que ela, no modelo remoto, não dividiria, né? Dificilmente alguém vai ligar pelo Teams ou pelo Zoom para dividir alguma dificuldade, algum dissabor, e que pode ser um indicativo de já ser uma luz vermelha para um burnout, né? E até por parte dos gestores também, na entrega, porque não se trata só de estar performando ou não, né? Como a pessoa está se portando no dia a dia no trabalho, ela pode estar até entregando, né, os resultados, mas está sendo uma entrega penosa. Então, é uma administração difícil de se fazer à distância, e eu acho talvez até por ser um cenário de pandemia, um cenário de maior fragilidade quanto aos temas de saúde mental, que a gente até viu aqui nos números que os pedidos de benefício aumentaram de forma impressionante, 44% aumentou de 2019 para cá, os pedidos de afastamento por esse motivo, e eu acho sim que o modelo híbrido, embora tenha diversas benesses para os colaboradores, inclusive tem sido até um elemento de retenção pelas empresas, oferecer essa flexibilidade, né, o híbrido ou o remoto quando se contrata, mas eu acho que é também um ponto de atenção para os gestores, para o RH e para os jurídicos das empresas para gerir essa questão de saúde mental dos colaboradores, para além da questão da entrega e da performance, né, um olhar mais humano para os colaboradores. Obrigada, Ju. A sua fala, Juliana, desculpa interromper. Realmente, os diagnósticos até da síndrome aumentaram 38%, um dado assim, estatístico, né? Dado sólido. Então, realmente corrobora esse aumento, né, de processo. Com relação a perguntas, o modelo híbrido, né, se ele aumentaria, se ele tem impacto, né, no aumento dessa questão da percepção ou dos casos de burnout, acredito que sim. Nós, já dizia um filósofo, que eu não me recordo o nome agora, mas nós não somos ilha, mas nós somos pedaço de continente. Então, o ser humano, ele é um ser sociável. Nós precisamos ver o físico, o mundo virtual, independente da geração, independente de qualquer geração, nós não teria impacto se pegar aí as gerações mais novas em comparação com as mais antigas, porque nós precisamos de um rosto humano ali, sólido, físico, estar no mesmo ambiente, frequentar o mesmo ambiente. Porque exatamente isso. A maior parte da linguagem humana, nossa linguagem, é a linguagem corporal, a linguagem de sinais. Aqui mesmo nós estamos vendo o rostinho de cada um, mas nós não estamos vendo como é que está o pezinho, como é que está a minha mão. Então, nós precisamos desse contato para ter essa percepção, para ter essa percepção de que, olha, será que está tudo bem com essa pessoa? Então, acho que o mundo virtual facilitou muito
É uma excelente ferramenta de trabalho, acredito, mas é importante nós sabermos dosar essa ferramenta, para que ela não ali acabe nos atrapalhando, né? Tendo ali também um empecilho ao desenvolvimento e também um causador de doenças. Doenças psicológicas, psiquiátricas aumentaram muito. Por quê? Por uma questão aí da pandemia, 2 anos de isolamento, ficar num ambiente, às vezes, muitas vezes sozinho, sem um rosto humano ali, sem alguém, né, para você olhar fisicamente, estando ali presente contigo, isso afetou e afeta muito o ser humano, com toda certeza. Nós precisamos disso, nós precisamos de convivência, nós precisamos conviver para aí fazer melhor. Obrigada, Fred, é importante, é verdade, são pontos que a gente precisa definitivamente lembrar, né? Daqui para cima tá tudo bem, o rostinho tá bem, mas como será que tá o resto, né? E pensando um pouco nisso, né? Como é que é o diagnóstico dessa doença, dessa comorbidade, como você disse, e o tratamento para essa doença ocupacional, Fred? Opa, desculpa que travou aqui o sistema. Não travou tudo, acho, perdão. Acho que Vocês não, me imagina. escutam bem? Me escuta bem, Sim, Fred? sim, sim, Ok. eu Não, estou na muito bem. verdade, a gente estava perguntando um pouco do diagnóstico, né? Quando Sim, você fala que daqui para frente está todo mundo bem, para baixo a gente não enxerga muito, né? Como que é exato. o diagnóstico para essa comorbidade e qual é o tratamento para essa doença ocupacional? O próprio Bianchi, né, lá nesse artigo que eu citei anteriormente, em 2015, ele já fala, né, a síndrome é um estado de exaustão da energia vital, né? Mas o diagnóstico da síndrome do burnout se refere ao esgotamento profissional relacionado ao ritmo de trabalho, né, e a forma, né, como esse indivíduo lida com ele. Dessa forma, também tem relação com características pessoais, ou até mesmo alguma predisposição do indivíduo, né, dado alguns fatores considerados de risco. Né. Tem alguns fatores que a gente pode considerar de risco para o desenvolvimento de burnout, como isolamento, por exemplo, né, dificuldades pessoais de procurar ajuda, por isso que é importante esse canal sempre aberto, né, essa convivência, estarmos também presentes no ambiente de trabalho, é importante para também identificarmos ela, né? E a dificuldade de falar sobre angústias relacionadas ao trabalho. Então, aquele momento do cafezinho, ele pode parecer banal, ou às vezes até pode ser ali um momento, pode ser considerado um ócio, mas ele tem esse valor. Ele tem um valor de realmente trazer essa possibilidade, né, da gente poder identificar ali aqueles que estão mais sujeitos ou mais fragilizados. E a partir daí, dar o suporte, né? Existem várias teorias estudadas no mundo sobre a origem e a causa dela, né, da síndrome do burnout. Mas a mais aceita hoje é a sociopsicológica, que avalia, né, as questões pessoais, laborais, no caso do burnout, e também do ambiente. Então, é uma teoria que corrobora toda essa importância de a gente ter um ambiente de trabalho presencial também, né, como aliada aí da jornada, do nosso próprio trabalho. E, como a gente discutiu, a partir de janeiro para cá, então faz muito pouco tempo que ela foi considerada como uma doença, né, como uma comorbidade médica, melhor dizendo, né. O diagnóstico ele é bastante controverso, é bastante complicado, porque muitos psiquiatras, inclusive, discutem, falam que os sintomas, né, do burnout eles se sobrepõem ao de um transtorno depressivo maior, por exemplo. Mas é super importante a gente ter uma avaliação física presencial, uma consulta, uma boa anamnese, uma boa história, um exame físico, olhar para o paciente, colher todas as informações técnicas, médicas relacionadas a ele, a sua vida
a sua vida em termos médicos mesmo, assim, escolher uma história de doença dele, o antecedente pessoal ou familiar, alergia, medicações que usa, tratamentos que faz, e para a gente poder ter e tudo isso como uma ferramenta mais robusta, de construir um diagnóstico mais robusto. Como eu já tinha citado, aquele Copenhagen Burnout Inventory é uma ferramenta que ajuda nisso. E como toda doença relacionada à saúde mental, é importante a gente também fazer alguns exames laboratoriais, por exemplo, exames de sangue de rotina, porque muitas vezes uma anemia ou uma carência de, por exemplo, vitamina B1 do complexo B, B1, B6, B12, ou até mesmo D, função tiroidiana, isso tudo pode afetar, digamos assim, o humor, a forma como a pessoa se porta, e até mesmo a eficiência dela. Então, de maneira geral, quando a gente vai tratar uma doença mental, é importante a gente excluir causas orgânicas. Então, o motivo de se fazer esses exames. Em alguns casos é feita até uma tomografia, dependendo do caso, né, do que a gente está abordando ali no momento. Existem algumas comorbidades ali, por exemplo, casos extremos, né, claro, mas, por exemplo, uma HSA, que é uma hemorragia subaracnoide, ela pode levar um indivíduo a ter surtos psicóticos, por exemplo. Tá? E não tem nada de pessoal nisso. É um evento catastrófico relacionado a uma patologia prévia que a pessoa tinha, às vezes até subdiagnosticada. Então é importante a gente ter essa visão aí, essa análise de exames físicos, laboratoriais também. A forma como a gente trata a doença hoje, os maiores estudos científicos apontam a maior eficácia do tratamento dessa síndrome, como diversas outras relacionadas à saúde mental, a importância da terapia cognitivo-comportamental, que é a terapia. A terapia é uma janela, uma porta de entrada para o seu ser, olhar para dentro de si, autoconhecimento. Isso daí é o que tem o maior nível de evidência na literatura médica hoje. Existem várias revisões sistemáticas, que são estudos com alto nível de evidência científica, que comprovam aí a terapia como a forma mais adequada de iniciar o tratamento. Outros medicamentos comuns no tratamento até da depressão, né, mais comuns aí utilizados, não existem estudos sobre eficácia, mas existem alguns relatos de caso e estudos corte, que são de mais baixo nível de evidência, relatando o uso de fitoterapia, né, com rhodiola rósea ou raiz de ouro. Existem alguns estudos clínicos que apontam a eficácia dela, mas outros medicamentos, por exemplo, uma fluoxetina, não existem estudos que realmente ainda comprovem eficácia no tratamento. Então, nesse ponto ainda está se tendo esse olhar de tratamento medicamentoso. Mas antes de tratar com medicamento, é importante tratar o nexo causal, né? Então, o que é importante é a pessoa e todo o ambiente de trabalho tratar aquela situação, aquele estado, né, aquele nexo causal está ali levando a pessoa a desenvolver a síndrome. Então, o tratamento envolve também isso, deixar uma porta para a pessoa se comunicar, expor suas angústias e, a partir dali, iniciar com todo o processo de ajuste necessário para esse tratamento definitivo, né? E é bem por aí. Não tem outros medicamentos relacionados a esse tratamento. Acho que é isso, Obrigada. olha.
Obrigada, Fred. Muito obrigada. E queria voltar então com o Neto. Neto, você fez o seu testemunho, né, do que você viveu e você é um gestor, né? Então, queria pedir para você ajudar aqui todas essas quase 60 pessoas que estão aqui com a gente e compartilhar um pouco mais de quais as lições você poderia dividir para quem é gestor, né? Para apoiar, ou como você, quais as dicas você daria para esse gestor detectar ou entender que as pessoas, que o seu time tem esses sintomas? Quais são as suas dicas e como você aconselharia esse gestor a trabalhar com alguém que tem burnout? Obrigado, Adri. Antes de eu responder diretamente a sua pergunta, eu acho que eu vou fazer uma recomendação também, só uma menção, na verdade, como o Frederico fez. Eu estou lendo um livro que chama Sociedade do Cansaço. Não sei se alguém já leu esse livro. E esse livro, ele traz, logo no começo do livro, uma reflexão bem interessante, que ele fala que atualmente a gente vive no que ele chama de sociedade do desempenho. Que ele fala que hoje a gente é sujeito de desempenho, a gente é sujeito de produção. Porque a gente a gente sempre escuta o que você pode fazer algo mais, você pode fazer algo mais, e a gente nunca sabe a hora de parar também. A gente está hoje sempre que, em termos de discurso, é muito mais eficiente você falar para uma pessoa que ela pode fazer algo do que ela deve fazer algo. Então, quando você fala que ela pode fazer algo, essa pessoa vai continuar se forçando a passar talvez ultrapassar um limite que ela não teria condição de ultrapassar ali naquele momento, daquele cenário. Então, vou separar a resposta à sua pergunta, Adri, em 2 pontos. Primeiro, como gestor, eu tenho para mim que a gente sempre aprende com todas as pessoas que passam na nossa vida pessoal ou na nossa carreira. Então, e todas essas pessoas nos influenciam de alguma maneira. E eu acho que com uns a gente aprende o que fazer e com outros a gente aprende o que não fazer, né? Então, assim, o que não funcionou comigo, eu provavelmente não vou querer de maneira nenhuma aplicar aquilo que não funcionou comigo. Obviamente que há diferentes tipos de gestão, porque isso, enfim, tem diferentes, nós somos diferentes, mas acho que todo tipo, que a gestão, no fim das contas, tem que levar em consideração que a gente precisa ser humano, né? A gente não é máquina. Então, acho que a gente precisa ter um soft skill e a gente precisa entender, conseguir mapear enquanto gestor, se tem alguém no time que está ultrapassando a linha do razoável ali, né? Obviamente que vai ter momentos de maior pressão, de menor pressão, a gente sabe como funciona o nosso dia a dia, mas a gente precisa olhar no time e saber e identificar se alguém está com algum tipo de sintoma, se está com algum tipo de estresse. Eu acho que, como o Frederico falou, acho que presencialmente às vezes é mais fácil da gente identificar algumas situações. Você vê até corpo fala no fim das contas, né? Então você vê como a pessoa às vezes está mais retraída, está mais quieta, uma pessoa que até outro dia brincava com todo mundo, hoje já não brinca com todo mundo. Então acho que são coisas que a gente precisa ir mapeando e levando em consideração e, sem sombra de dúvidas, deixar o canal de comunicação aberto. Então acho que é importante a gente ter conversas recorrentes com o nosso time antes da gente falar de meta, de prazos, a gente perguntar para a pessoa como ela está e realmente escutar e não ser só do ouvido para fora, da boca para fora. A, a outra parte da sua pergunta, né? Então, olhando pelo lado de alguém que passou por uma situação dessa, primeiro, assim, levante a mão, assim, tente levar em consideração o que você olhar realmente a situação que você está passando. Primeiro, o mundo não vai acabar, existem outras empresas, pode ficar tranquilo que você vai passar por isso, você vai superar, você vai trocar de empresa, você vai olhar para trás e vai falar assim, nossa, se fosse hoje eu não deixaria aquilo que aconteceu comigo acontecer, eu teria colocado limites, eu teria me posicionado de uma maneira diferente. Aquela velha história de que a gente vai tomar o banho e a gente fica discutindo com o shampoo o que a gente deveria ter falado naquela hora da conversa. E não é isso, assim, não adianta.
mas a gente leva de aprendizado. E outro dia, no sábado, na verdade, um amigo meu falou uma frase que eu não tinha pensado, mas eu acho que faz muito sentido, que a única coisa que as pessoas não conseguem controlar na gente é como a gente pensa e como a gente absorve as coisas. Então, assim, as pessoas podem fazer o que elas quiserem, mas como a gente vai receber aquilo, como que a gente vai pensar sobre aquilo, é a gente que decide. Então, acho que esse é o ponto, assim, sabe? A gente vai passar por momentos, mas você não precisa deixar que aquilo te destrua de alguma maneira, sabe? Acho que é mais essa a mensagem, assim. Exatamente, Obrigada. exatamente essa. José Neto escreveu muito bem, é exatamente isso. É trazer a nossa consciência para o presente. Afinal de contas, o presente é um presente, né? O passado, a história, o futuro não existe. Então a gente sempre está essa cobrança, né, de estar com a mente no futuro. Preciso disso, preciso correr atrás disso, preciso fazer aquilo, preciso produzir. Então isso com certeza traz essa angústia, né, pessoal, traz essa frustração constante. Que é importante a gente dominar e não controlar, porque é algo que faz parte da existência humana. Então, mas eu acho que a abordagem é totalmente essa, muito bom. Fiquei muito feliz de ouvir essa fala do José Neto, que é exatamente um ponto assim de abordagem holística, né, Eu do ser humano. nem vou assumir que a frase é minha, que eu escutei no fim de semana, mas a frase foi essa mesmo. Juliana, você gostaria de acrescentar mais alguma coisa? Você também que é gestora, tem time e tem uma outra, tem o seu olhar também com relação a isso como gestora? Fica até difícil complementar alguma coisa depois dessas explicações aqui tão brilhantes. Mas o que eu só para finalizar, então, aqui a minha participação no painel é que eu estava, inclusive, pesquisando mais dados para trazer aqui para o painel, e aí eu achei uma notícia de que, segundo o International Stress Management Association, o Brasil é o segundo país do mundo com mais casos de burnout, e isso se daria por conta de uma glamorização da cultura do workaholic, né? Então, eu acho que essa revisão da OMS para trazer o burnout como uma doença ocupacional acende uma luz vermelha para os gestores, para os empregadores, para olharem de forma mais humana para o tema, capacitando o RH, o time de gente de gestão, e os próprios gestores mesmo para olharem com um olhar mais cuidadoso para o time, porque senão, aquela frase, senão na dor, no amor, no amor, na dor, né? Porque o que isso vai se materializar em futuras ações, litígios, mais gastos para a empresa e mais funcionários afastados em um ambiente de trabalho tóxico. Então, é importante essa cultura, essa revisão na cultura, no mindset das empresas para ter um olhar mais cuidadoso para a saúde mental dos colaboradores, né? Verdade, Ju, e essa coisa do ambiente tóxico, né? Assim, e o quanto as pessoas não querem mais conviver com esse tipo de ambiente nas organizações, né? E a gente está vendo aí as demissões acontecendo em massa, né? Em outros países mais do que até no Brasil, mas é uma decisão importante das pessoas dizendo eu quero fazer diferente, eu quero ter uma vida diferente, né? A carreira é tão importante quanto a minha vida pessoal, então um olhar diferente aí para esse tema tão importante. A gente tem uma pergunta aqui da Joana Vecchia. Joana, obrigada por ter mandado a pergunta e eu queria abrir para os três. Vou começar aí pelo Neto, depois o Dr. Frederico e Ju. Como reforçar a seriedade do tema e a importância de uma rede de apoio no tratamento dessa doença? Neto, qual é a tua sugestão sobre isso? Eu acho que primeiro que precisa ser um tema, né? Eu acho que muitas vezes a gente trata determinados temas como não tema, como não assunto. A gente precisa trazer isso para a mesa, a gente entender que isso é sim um tema. Eu acho que é importante as pessoas que já passaram por isso ou que passaram, enfim, situações que quase chegaram a esse ponto, se colocarem se colocarem abertas para conversar também, para ouvir.
criar um canal de comunicação aberto, eu acho extremamente válido. Por exemplo, na MetLife a gente é muito aberto para conversa, a gente tem uma pegada muito humana aqui na empresa e, sinceramente, eu sou um profundo defensor de terapia. Eu acho que todo mundo deveria fazer terapia. Eu acho que você precisa falar mais, você precisa abrir mais o seu... Você conseguir falar mais sobre você, eu acho que você consegue falar mais sobre você para os outros. Eu acho que é muito difícil a gente falar da gente. Eu acho que a gente precisa estar primeiro aberto para falar e precisa ter formado um canal de apoio ali para ouvir também. Eu acho que é basicamente isso. Fred, qual a tua opinião? Lendo a pergunta, é um tema ainda que é subdiagnosticado, né? De certa forma, negligenciado, né? Por quê? Porque nós estamos o tempo todo preocupados em produzir, 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 e esquecemos de olhar ao nosso redor, né? Nós temos ali, cada um, digamos assim, no seu quadrado, produzindo, dando 110% de si, e esquece de olhar ao redor e prestar atenção nisso. Então, acaba sendo subdiagnosticado. A gente perde essa percepção e também não leva isso adiante com a rede de apoio, que é fundamental, né? Como fazer isso? Insistência. Isso daí é tempo. O tempo vai dar essas respostas e os meios para que a gente difunda a informação, a forma de lidar com isso e para trazer, né, dar liberdade de todos e qualquer pessoa, independente da função, cargo ou situação, procurar, buscar ajuda e o tempo vai e a informação vai levar a gente a esse fim, tenho toda certeza. Mas é um trabalho, né? Então vai dar trabalho, mas chegaremos lá. Obrigada, Fred. Juliana, Ju, qual é a tua opinião sobre isso? Eu acho que é um pouco o que eu comentei aqui agora há pouco. Eu acho que leva tempo, né? Mas acho que tem que haver uma mudança de cultura dentro das empresas, capacitando as pessoas, capacitando o RH para, inclusive, monitorar o número de afastamentos, os pedidos de benefício que estão sendo apresentados pelos funcionários, os atestados que estão sendo trazidos. Isso é um indicativo, né? É uma ferramenta que a empresa tem de controlar se aquilo pode ser um ambiente tóxico ou não, ou se até se um gestor específico é uma pessoa tóxica para os demais, né? Então, acho que essa é uma gestão que deve ser feita com cuidado, mas que é bastante possível. É só a empresa ter esse olhar cuidadoso para o tema. E, de novo, como eu falei, se não para zelar por uma cultura saudável dentro da empresa, para evitar futuros litígios envolvendo esse tema e, eventualmente, até depois de uma ação coletiva por parte do Ministério Público, enfim, que até tem um dano reputacional que pode trazer prejuízos enormes. Então, também nesse sentido do business, a empresa precisa olhar para isso, né? Ter uma cultura saudável e capacitar as pessoas, os gestores e o RH, para terem esse olhar e gerir, inclusive, quem está num modelo híbrido e 100% remoto também, apesar de todas as dificuldades que a gente já citou aqui, que são atreladas a esse monitoramento, né? Essa gestão de pessoas à distância. E aí, só aproveitando que eu vi que alguém fez uma pergunta aqui sobre qual é o primeiro país do mundo que tem mais casos de burnout, segundo a pesquisa que eu fiz, é o Japão, que também tem uma cultura forte de workaholic, né? Extremamente disciplinados e bastante trabalhadores. Em seguida, acho que vem Estados Unidos e Alemanha, que também são culturas bastante disciplinadas e trabalhadoras. Então, eu acho que, pelo menos, a matéria faz esse link com a cultura do workaholic, que eu acho que precisa ser revista no ambiente empresarial. Obrigada, Ju. Obrigada por já ter respondido a pergunta seguinte da Deise Muniz. A gente não tem mais perguntas, pessoal, então eu vou fazer uma última rodada com cada um dos participantes para que eles façam suas recomendações, suas observações finais, antes da gente finalizar o painel. Mais uma vez, queria agradecer a participação de todos. Vou passar a palavra de um por um para a gente fazer as recomendações finais, começando pelo Neto.
Eu acho que, basicamente, o que eu falei, assim, eu acho que, primeiro, se a gente acha que está passando por isso, a gente precisa... Às vezes a gente é resistente em pedir ajuda, mas eu acho que menos orgulhoso em pedir ajuda quando necessário, e talvez reforçar a frase aí, né? Então, que a única coisa que as pessoas não conseguem controlar é como que a gente pensa e como que a gente absorve as coisas, né? Isso está na nossa mão. E como gestor, a gente tem nossa responsabilidade enquanto gestor e conseguir ajudar essas pessoas também, ter um canal aberto e se dispor, né? Se deixar aberto a ajudar quando for necessário. Se não souber, procure o RH da sua empresa, procure as pessoas da sua empresa, para que com certeza vai ter alguém ali apto a ajudar. Obrigada, Neto. Fred? Reforçando mais a parte da questão terapêutica e como abordar isso até no âmbito empresarial, né, no dia a dia da empresa, eu acredito que o que mais importante é a gente ter, realmente, que todo mundo está reforçando, é um programa, né, anônimo de assistência aos empregados, né, programas de manejo de estresse também, talvez até uma sugestão, algo que seja feito na empresa ali para poder trazer mais essa percepção, né, de bem-estar e manejo do estresse. Uma atividade, por exemplo, em conjunto das pessoas. Incentivar, né, medidas relacionadas ao bem-estar também. Reconhecer o problema, né, e o tratamento de maneira mais positiva e não punitiva. Né? Estimular a comunicação, né, entre todas as equipes, gestores, de cargos mais inferiores, para que todos possam falar abertamente sobre o tema e não sofrer nenhuma punição por isso, né? E estimular a comunicação entre as equipes e desenvolver um ambiente de cooperação entre todos os setores, né? E também o que a gente está fazendo aqui, que é divulgar. A informação, ela acho que é a nossa melhor arma. Acho que é isso, Adriana. Obrigada, Fred. Ju? Reforçar o que eu já tinha dito aqui, acho que é capacitar as pessoas, não só o RH, mas como os gestores também, para terem esse olhar mais cuidadoso para o time, para além de oferecer aulas de yoga ou happy hour virtual, mas realmente ter pessoas capacitadas para terem essa acolhida, com conhecimento até embasamento médico, para até direcionar para uma supervisão médica, nos casos de intenção que se justifica, um período de afastamento maior. Acho que essa é a medida mais eficaz para evitar que a empresa tenha pedidos recorrentes de afastamento e até para identificar talvez quem seja o gestor tóxico ao invés de várias pessoas afastadas do mesmo time. Talvez seja mais fácil identificar a causa desse tantos pedidos de afastamento, por exemplo. Acho que é um olhar mais cuidadoso nesse sentido e até um olhar mais cuidadoso também para as equipes das gerações mais jovens, geração Y, Z, que são gerações que têm apresentado mais, pelo que a gente tem visto, pela troca com os clientes, eles apresentam mais resistência em voltar para o modelo presencial, eles preferem um modelo 100% flexível, mas são as gerações que se manifestam mais, que se insurgem mais e que deixam as empresas se não estiverem de acordo com aquela cultura. Então, é mesmo um ponto de atenção e uma luz vermelha para que as pessoas também se adaptem às novas gerações e às demandas que elas trazem, e até se impondo de maneira mais enérgica, por exemplo, do que a geração dos baby boomers, por exemplo. É isso, eu queria agradecer também pela fala tão rica do José Neto, do Dr. Frederico, e super obrigada, Adriana, também pelas trocas do painel. Imagina, eu que agradeço a vocês três, e também a Aline, Fred, Neto e Juliana, muito obrigada. Um momento muito rico, muito importante de troca, né? De troca corajosa, de troca importante no sentido de um alerta, né? Eu acho que mais que qualquer coisa é um alerta que a gente precisa ter atenção, né?
um alerta para a gente mesmo e um alerta para as nossas organizações. Não é bobagem, né? Não é frescura, na verdade, é uma doença, uma comorbidade, como diz o doutor Frederico, séria e importante, e cabe a gente ter a coragem de levantar a mão e falar, não dá, né? Eu acho que o maior jeito da gente chamar atenção e fazer com que as pessoas tenham atenção, as organizações, os gestores, e nós fazemos parte de organizações que cuidam de saúde, né? Temos a obrigação de liderar esse movimento todo no nosso mundo. Queria muito, muito de coração agradecer Juliana, doutor Frederico e Neto, pela essa hora e pouco, hora e meia quase, de tanto conteúdo importante, de tanta mensagem importante e fundamental para os gestores e para os colegas que estão aqui. Mais uma vez, muito obrigada por estarem com a gente. Espero que vocês tenham gostado também dessa troca tão rica de informações e de conteúdo. Essa é a 7ª edição do nosso Daivin, o nosso Festival Internacional de Inclusão e Diversidade do Mercado de Seguros. Estou muito feliz de estar aqui com vocês. Muito obrigada. A gente tem um vídeo de encerramento. Mais uma vez, uma boa tarde a todos e muito obrigada aos nossos participantes. Foi um conteúdo muito importante, de muito conhecimento. Muito obrigada, pessoal. Até a próxima. Obrigado, pessoal. Muito obrigado pela oportunidade, pelo convite e por estar aqui dividindo o conhecimento com todos vocês, partilhando. Né? Obrigada, muito obrigado Fred. por tudo. Muito obrigado. Obrigada a você. Muito obrigada. Tchau, pessoal.